Estão ouvindo? Sim? Bom, antes de mais nada, quero agradecer a Chica pelo gentil convite. Estava com saudade. É a minha primeira vez aqui nessa casa este ano. Por motivos pessoais, eu estou me ausentando um pouquinho das palestras, mas a gente sente uma falta e faz uma falta quando nós nos afastamos, nem que seja temporariamente, do nosso grãozinho, aquele que a gente precisa carregar, aquele que nós temos necessidade, a gente acaba sentindo falta. Muito obrigada, Kika, por essa chance, por essa oportunidade. Bem, o tema sobre o qual nós vamos refletir hoje é um tema bastante delicado, extremamente polêmico no nosso mundo ainda, e justamente por ser um tema tão delicado e tão incompreendido, de tempos em tempos convém que repitamos esse estudo. Então eu estava observando em casa que nós realizamos essa palestra em outubro de 2017, há 2 anos, e parece-me, eu senti vontade de repetir, então talvez seja a hora de nós trazermos à baila mais uma vez essas questões tão delicadas e que de certa forma, direta ou indiretamente, acabam afetando a vida de todos nós e a nossa relação com o outro ser humano. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre sexualidade e gênero na visão espírita. E antes de darmos início a esse estudo, que é voltado ao autoconhecimento, aqui nós não vamos estudar sobre o outro, sobre a vida do outro, não vamos voltar o nosso olhar para o outro. Isso acaba sendo uma consequência, porque o que nós precisamos realmente fazer é voltar o nosso olhar para dentro de nós mesmos, nos autoconhecendo, né? Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, faremos um exercício mental, um pequeno, rápido exercício mental. Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui para baixo. Eu também não estou ouvindo nada, mas eles disseram que estão ouvindo. Vai, vamos lá. Oi? Alô? Alô? Está ligado. Ligado. Mas ela falou aqui. Os ouvidos de vocês são bons, hein? Puxa vida. Então, nós vamos fazer um pequeno exercício mental antes, que tem por objetivo facilitar a nossa compreensão do assunto, a nossa aceitação do assunto, na medida em que afrouxa as nossas amarras mentais, os nossos preconceitos, nossos preconceitos, os atavismos, e às vezes um simples condicionamento mental, condicionamentos mentais que nós trazemos desta reencarnação e de reencarnações passadas, e que sem percebermos ditam a nossa forma de pensar, de sentir, de agir. E nós que somos espíritos, mas achamos que somos homens terrenos, temos uma certa dificuldade para encarar as situações da vida como espíritos. Então, o objetivo desse exercíciozinho inicial é facilitar, auxiliar-nos para que no decorrer do estudo, que é um estudo delicado, como vocês podem imaginar, nós tenhamos uma maior facilidade, uma maior serenidade para ouvir, refletir e tirarmos as nossas próprias conclusões com olhos de espíritos, não com olhos de homem terreno. Então, eu vou pedir que vocês façam o favor de fechar os olhos, sentem-se o mais confortavelmente possível, relaxem e repitam mentalmente as palavras que eu vou dizer. Sou um espírito eterno, cidadão do universo, filho perfeito de Deus. Estou vivendo uma rápida e passageira experiência terrena.
na condição de espírito reencarnado, a fim de aprimorar o meu entendimento da vida e do amor. Já está marcado o dia em que deverei voltar ao meu lar espiritual. Mas enquanto isso não acontece, abro minha mente e meu coração para acolher a mim mesmo e aos meus irmãos. Por favor, abram os olhos e tentem manter este pensamento durante o nosso estudo. Quando o homem terreno, quando o homem velho que existe ainda dentro de nós, teimar em puxar-nos para baixo, lembre-se desse exercício, lembre-se que vocês são espíritos e tentem observar a situação um pouquinho mais do alto. Coloque-se um pouquinho acima deste recinto. Nós nem precisamos subir muito alto. Se conseguirmos observar um pouquinho mais acima, já percebemos uma série de coisas que não percebíamos antes. Muito bem, e agora, lembrando que somos espíritos, vamos dar início ao nosso estudo sobre sexualidade, gênero na visão espírita. O que é a energia sexual? Qual é a sua finalidade? A energia sexual é a mais poderosa, é a segunda mais poderosa do universo, só perdendo para a energia do amor. E a sua finalidade, a sua atuação em nossas vidas está muitíssimo acima e é muito mais ampla do que o campo meramente sexual. Todas as atividades que realizamos com prazer, tudo aquilo que nos faz felizes, tudo aquilo que fazemos com satisfação, tudo isso fazemos movidos pela energia sexual. Então podemos dizer que a energia sexual é a energia da vida, é a energia da vida vivida com prazer. O termo libido nos foi apresentado por Jung de uma forma muito mais ampla do que o mero desejo sexual. Jung apresenta a libido como sendo a vontade de viver, a vontade e alegria de viver. E isto é a energia sexual. Então, quando estamos felizes, cuidando, por exemplo, do nosso quintal, das nossas flororzinhas, quando estamos cuidando dos nossos bichinhos, que é o meu caso, como eu adoro, quando estamos com os nossos familiares, com os nossos amores, fazendo algo com eles, trabalhando, estudando, ouvindo um belo concerto. Agora mesmo, o que me moveu, o que me fez sair de casa e chegar aqui foi energia sexual, porque eu fiz com prazer, eu fiz com alegria. Então, a energia sexual é a energia que nos move em direção à vida. E ela está presente indistintamente, é óbvio que ela está presente também na nossa vida sexual, mas não apenas lá. Então, ela está presente em todos os seres humanos, homens e mulheres, indistintamente. Indistintamente, homens e mulheres. Daí já começamos a encontrar um pequeno choque com algumas coisas que nos ensinam, né? Porque nos ensinam, principalmente a nós mulheres, desde pequenas, que nós somos menos sexuadas do que os homens. É ou não é? Foi o que me ensinaram. Que a energia sexual, que a libido da mulher é diferente da libido do homem, que nós somos quase que assexuadas em comparação ao ser humano do sexo masculino. E isso é um grande equívoco. Para a felicidade nossa, meninas, isso é um grande equívoco. Nós somos igualmente portadoras dessa fantástica
básica energia sexual que rege a nossa vontade de fazer as coisas, inclusive sexo. Muito bem, falamos em homens e mulheres. Então quer dizer que espírito tem sexo? A energia sexual está presente indistintamente em homens e mulheres. Vamos começar a jogar uma lenhazinha nessa fogueira. Então o espírito tem sexo? Não. Aqui quer dizer que não. Vocês concordam com ela? Só quando está em casa, não. Muito bem. Esse é o X da questão. Mas, quando espíritos desencarnados apresentam-se para nós nos trabalhos mediúnicos, quando um vidente vê um espírito, ele também vê um homem ou uma mulher. O espírito também se apresenta ou como homem ou como mulher. Então, se o sexo é inerente única e exclusivamente ao corpo físico, porque ele não tem mais um corpo físico, mas ele continua se mostrando como homem ou como mulher. Então vejo que a questão vai muito além do corpo físico, vai muito além da biologia física. Mas vamos lá. A determinação do sexo masculino ou feminino é inerente ao corpo físico, é biológico, é genético, é XX para a mulher, XY para o homem. Não há outras combinaçõezinhas cromossômicas na determinação de outros sexos. São apenas esses dois sexos que existem geneticamente. Inclusive, nas pessoas que têm genitália e órgãos sexuais dúbios ou duplos, como é o caso dos hermafroditas, inclusive estes possuem geneticamente o sexo biológico definido. Fazendo-se uma análise genética do cariótipo, descobre-se se aquela criatura ela reencarnou como homem, portanto XY, cromossomo XY, ou se ela é geneticamente mulher, XX. Então, são só essas duas opções que existem, fisicamente falando, biológica, geneticamente falando. Então, nesse sentido, espíritos não possuem sexo, já que essa determinação sexual, essa determinação é física, é genética, certo? Então, se os espíritos não possuem sexo, porque essa determinação é física, eles podem reencarnar, ora como homens e ora como mulheres. E isso acontece com frequência, isso é habitual, normal, nada de extraordinário. Os espíritos tendem a fazer isso com facilidade e é necessário essa alternância de sexos de uma reencarnação para outra, é necessário para o espírito. Advém daí, então, que todos nós, sem exceção, e é sem exceção mesmo, tá? Todos nós já reencarnamos como homens e como mulheres. Nós já reencarnamos milhares de vezes. Então, é praticamente impossível para espíritos do nosso nível evolutivo, que já não é mais um nível tão baixinho assim, nós já caminhamos muito. Nós tendemos a menosprezar nosso nível evolutivo, mas na verdade nós somos vencedores, nós somos bravos, nós já caminhamos muito, já lutamos muito conosco mesmos, já evoluímos muito. A nossa caminhada pretérita é bem longa já. Então, muitas vezes nós já reencarnamos, ou aqui no nosso planeta Terra, ou em algum outro, alternando de sexo, porque desta troca temos necessidade. Então, aqueles espíritos que hoje estão vivendo uma experiência feminina, como eu e as meninas presentes, nós já fomos homens muitas vezes. E os homens aqui presentes já foram mulheres em existências passadas. E é interessante observar como as mulheres recebem bem esta informação e como os homens tendem a não receber muito bem essa informação.
assim, eu fui mulher? Não, isso não pode ser verdade. Não, não acredito que eu já tenha sido mulher. A crença de cada um é a crença de cada um. Mas as informações que os espíritos nos trazem aqui devem ser repassadas. Por isso estamos desenvolvendo esse estudo dentro de uma casa espírita. Então, todos nós já vivemos experiências em ambos os sexos, independente do sexo que estejamos reencarnados hoje. E assim continuará no futuro, alternando de sexo, sempre atendendo o quê? Atendendo o que for melhor para nós, atendendo a nossa necessidade. Nossa necessidade. Quando eu era mais jovem, eu costumava dizer, reencarnar mulher nesse mundo machista é um castigo. Só pode ser castigo. Não é castigo, é necessidade. Se eu agora estou reencarnada na condição feminina, é porque dela eu tenho necessidade. Castigo, não, aliás, castigo não existe no dicionário divino. Castigo é coisa que foi inventada pelo ser humano para controlar outro ser humano. É necessidade. Cada um está aqui reencarnado na condição da qual tem necessidade. De acordo com o Livro dos Espíritos, na questão 200, só para ratificar isso que nós mencionamos, questão 200, Kardec pergunta, os espíritos têm sexo? E os espíritos respondem, não como o entendeis, pois os sexos dependem do organismo, entre eles amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos. Questão 201, o espírito que animou o corpo de um homem em nova existência, pode animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Em questão 202, quando seu espírito prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher, isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Ele escolhe de acordo com a sua necessidade. Muito bem. E por que será que o espírito tem necessidade de reencarnar em ambos os sexos? Para aprender o que as duas experiências têm a lhe ensinar. Você já deve ter percebido que o universo masculino é muito diferente do universo feminino. Que homens e mulheres são muito diferentes. São complementares. Existe até um livro, cujo título é Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Homens e mulheres não são iguais. Muitas coisas. São diferentes e complementares. Então, para aprender o que as duas situações têm a ensinar. Os universos masculino e feminino são muito distintos. E essas duas vivências se complementam. Elas são complementares, nunca, jamais antagônicas. Homens e mulheres não são rivais, não competem entre si. Homens e mulheres devem se auxiliar mutuamente para que um cresça com o diferente que há no outro. Que chato e que pouco produtivo seria se fôssemos todos iguais. O que íamos aprender com o outro? Nada, sem falar que seria muito maçante viver toda uma existência com uma criatura que é igual a mim. Coisa mais sem graça. É instigante, é apaixonante o convívio com o diferente. Ele tem a capacidade de nos mostrar tantas coisas com outros olhos, dentro de uma outra ótica, de ampliar a nossa visão da vida, dessa forma ampliando a nossa visão de nós mesmos. É apaixonante esse convívio do masculino e do feminino que se complementam. Então, são duas vivências tão diferentes que o espírito tem necessidade de reencarnar, de aprender o que uma e o que outra tem a ensinar. O masculino e o feminino formam o côncavo e o convexo perfeitos, aqueles que se encaixam perfeitamente. E não estamos falando de encaixe físico, estamos falando de encaixe mental, encaixe psíquico. Então, se o espírito
vivesse apenas experiências masculinas, se ele reencarnasse sempre como homem, ele só aprenderia o que o universo, o mundo masculino tem a lhe ensinar. E o mesmo aconteceria com o espírito que só reencarnasse como mulher. Faltaria toda uma gama de informações e de aprendizado que só pode ser adquirido vivendo a experiência do outro lado. Então, vejam como essa dinâmica da vida é perfeita e linda. E como nós somos bobos ao encarar masculinidade e feminilidade de uma forma tão equivocada. Então, esta é a explicação para que as informações venham de forma total. Se os espíritos não têm sexo, o que faz com que o espírito desencarnado sinta-se homem ou sinta-se mulher? Muito bem, agora chegamos àquela questão que foi mencionada antes. Nós vimos antes que a determinação do sexo é física, é genética, é biológica. Mas se o espírito desencarna, ele deixa de usar um corpo, ele rompe os laços que o prendiam ao seu corpo, mas ele continua se apresentando ou como homem ou como mulher, ele continua se sentindo homem. Quando o espírito vem, por exemplo, para um trabalho mediúnico, ele diz: eu sou a Joana, eu sou o Pedro. Ele se enxerga como homem, ele se sente homem ou ele se sente mulher. Bem, o que acontece aqui? Na medida em que o espírito reencarna muitas e muitas e muitas vezes, mais vezes, num determinado sexo, ele vai desenvolvendo a nível mental, a nível psíquico. Tudo está na mente. A mente tudo cria. Nós somos o que nós pensamos ser. Nós somos o que nós pensamos ser. Nós somos muito mais na realidade. Mas nós nos diminuímos, porque nós pensamos ser algo menor. Nós somos muito mais. Nós somos muito maiores, muito mais belos do que imaginamos ser. Mas nós nos encolhemos, porque é isso que nós cremos em relação a nós mesmos. Então, quando o espírito reencarna muitas e muitas vezes, mais vezes, num determinado sexo, ele acaba por desenvolver a mente, o psiquismo próprio daquele sexo. As aptidões que são mais próprias, por exemplo, do sexo masculino, os dons, as atividades que ele desenvolve, os gostos, os hábitos, tudo isso vai se incorporando nele. E ele passa a se enxergar como homem. Na verdade, ele não é nem homem nem mulher, mas ele passa a se enxergar como homem porque viveu repetidas e repetidas e repetidas vezes a experiência masculina. E quando ele passa a se ver e se sentir como homem, passa a crer que ele é um homem, dali em diante é assim que ele vai se colocar para o mundo e para as outras criaturas. E o mesmo acontece com o espírito que reencarnou muitas e muitas e muitas vezes, mais vezes como mulher, mais vezes no universo feminino do que no masculino. Esse espírito desenvolve em maior quantidade os hábitos, os gostos, as aptidões, as atividades, os dons que são inerentes ao universo feminino. E esse espírito passa a acreditar que ele é mulher. Não que ele está mulher. Essa é a grande diferença. Todos nós estamos aqui, ou mulher ou homem, mas nós passamos a crer que nós somos. Há uma grande diferença. Então, o psiquismo do espírito adquire a polaridade do sexo no qual ele reencarnou mais vezes. Então, sim, homens e mulheres são diferentes e por isso as duas experiências são necessárias, diferentes e complementares. E aí a gente começa a entender por que tanto o machismo como o feminismo exacerbado são equívocos, são enormes equívocos. Vão contra a dinâmica da vida que colocou homens e mulheres juntos para crescerem juntos.
para um auxiliar o outro, para um ser o esteio do outro. Então, é um grande equívoco, porque tanto o machismo como o feminismo exacerbado, aquele feminismo radical, subestimam e até menosprezam a importância do outro sexo na dinâmica da vida e na dinâmica da evolução. É importante lembrarmos que essa questão mental está presente em encarnados e desencarnados. Espíritos encarnados também têm características mentais masculinas e femininas. É muito comum nós observarmos mulheres que têm fortes características mentais masculinas e homens que têm fortes características mentais femininas, independente da orientação sexual. Isso nada tem a ver com orientação sexual. Eu, por exemplo, sou um espírito encarnado numa condição feminina, na condição de heterossexual, mas eu apresento claramente fortes características mentais masculinas. Como é bom a gente se observar e se conhecer. Eu tenho atitudes, reações, maneiras de pensar tipicamente masculinas. Já me falaram muitas vezes, nossa, você parece um homem falando? Ou então, tipo, parabéns, você dirige como homem. Estou até agora me perguntando se isso foi um elogio, mas enfim, já ouvi, baixaram o vidro, parabéns, você dirige como homem. Eu fiquei olhando para o pobre coitado, será que ele tentou me elogiar? Mas enfim, é só um exemplo de outras características masculinas, mentais masculinas que eu trago em mim. Isso acontece com muitas mulheres, como há muitos homens que já trazem no seu mundo espiritual, no seu mundo mental, lindas características femininas. São homens muito especiais esses. Esses são muito especiais. Nós mulheres gostamos muito dos homens que já desenvolveram mentalmente características femininas, de uma certa doçura, uma sensibilidade mais exacerbada, uma paciência um pouquinho maior, uma compaixão. Então, é muito lindo observarmos isso em nós mesmos e compreendermos que está tudo certo, não há nada de errado nisso. É assim que a dinâmica da evolução funciona. Então, se o espírito vive sucessivamente experiências masculinas e femininas, adquirindo características de ambos os sexos, podemos dizer então que somos todos bissexuais? O que você acha? Eu acho que sim. A dona Tânia está lá nesse... Eu acho que sim. Claro que sim! Deixemos bem claro, não estamos falando de orientação sexual, não é de sexo que estamos falando. Estamos falando de mente. Lembre-se do exercício lá do início. Elevem-se para cima do condicionamento, para cima do preconceito, para cima do atavismo. Elevem-se, coloquem-se na posição de espíritos que vocês são. Sim, mentalmente nós somos todos bissexuais, porque todos nós já reencarnamos como homens e como mulheres e trazemos no nosso mundo mental, no nosso psiquismo, características tanto de um como de outro. Como é essa misturinha? Isso é muito pessoal, é muito particular. A minha misturinha de masculino e feminino é só minha, só minha. Ela não é igual à misturinha de nenhum de vocês e assim sucessivamente. Mas que todas as nossas mentes possuem essa misturinha do masculino e feminino, com certeza absoluta. Então, neste sentido, nós somos, sim, todos bissexuais. No mundo mental de cada um de nós, há características tanto masculinas como femininas, adquiridas em centenas, em milhares de reencarnações.
Nenhum de nós é totalmente masculino, totalmente feminino, totalmente homem e totalmente mulher. Isso me faz lembrar de uma canção do Pepeu Gomes, que já deve ter uns 40 anos, e eu levei esse tempo todo para descobrir que o Pepeu Gomes estava certo. Os mais antigos, como eu, acho que conhecem, né? O masculino e feminino, o meu lado masculino e o meu lado... Quando eu era adolescente, eu ouvia essa música, eu pensava, isso me pirou, né? Olha quanto tempo teve que se passar para que eu entendesse o que ele estava falando lá. Então, nenhum de nós é só homem ou só mulher. Essa misturinha é muito individual, muito singular. Na medida em que vamos ascendendo na escala evolutiva, vão se equilibrando em nós os polos masculino e feminino. E lá na frente, algum dia, todos nós vamos chegar nesse ponto, os dois polos, o masculino e o feminino, estarão perfeitamente equilibrados. Nenhum dos dois terá mais força em relação ao outro. Teremos aprendido o que temos a aprender no mundo feminino, teremos aprendido o que temos a aprender no mundo masculino e não nos sentiremos mais homens ou mulheres. Vamos nos sentir como assexuados ou bissexuais? É uma questão de ótica. Quando eu faço essa pergunta, algumas pessoas respondem assexuados, neutros, nem masculino nem feminino. Ou então, talvez, bissexuais, perfeitamente equilibrados e bissexuais no sentido de que seremos portadores de ambas as polaridades em perfeita harmonia e equilíbrio. E aí, após milhares e milhares de anos de evolução, nós vamos atingir a sublimação da energia sexual e não teremos mais características nem masculinas nem femininas. Se os espíritos podem transitar naturalmente de um sexo para o outro, como nós já vimos que isso acontece, que é preciso e que é necessário no processo da reencarnação, por que existe então a homossexualidade e os conflitos em relação à identidade de gênero? Sim, porque o livro dos Espíritos é muito claro. Muitas outras obras espíritas falam disso de forma muito clara. Os espíritos transitam facilmente, sem nenhum problema, de um sexo para outro, e disso eles têm necessidade. Então, por que acontece a experiência, a condição da homossexualidade, da homoafetividade e da identidade, do conflito de identidade de gênero? Lembrando aqui que são duas coisas distintas. Às vezes as pessoas fazem confusão achando que são a mesma coisa. Homo ou heterossexualidade, homo ou heteroafetividade é a minha relação com o outro. É a atração que eu sinto em relação ao outro. Eu com o outro. Identidade de gênero, sou eu comigo mesma. Como eu me vejo, como eu me enxergo, como eu me sinto. Eu que nasci usando um corpo feminino, um corpo biológico e geneticamente feminino. Eu me sinto mulher, estou à vontade, estou confortável usando este corpo. Ele está condizente, ele é harmonioso para com o que eu me sinto? Sim ou não? Há pessoas que estão perfeitamente à vontade, usando o corpo biológico que usam, sejam mulheres ou sejam homens, e há pessoas que não estão confortáveis. Eles dizem, eu estou usando o corpo errado. Então, o conflito de identidade de gênero é quando a minha identidade mental e emocional, a forma como eu me sinto e como eu me vejo, não é condizente para com o meu sexo biológico. Pode haver as duas coisas juntas e pode haver as duas coisas separadas. Eu tenho uma moça, grande amiga minha, muito feminina, uma moça linda, ela se sente mulher, ela gosta de ser mulher, não tem nenhum problema em relação à identidade de gênero.
Ela gosta do seu corpo e se sente perfeitamente encaixada ali, mas ela não sente atração por homens. Ela sente a atração física, emocional, sentimental por mulheres. Então não há conflito de identidade de gênero e ela é homossexual e homoafetiva. Ela podia ser a situação das duas coisas juntas, certo? Então, o que acontece, voltando à nossa questão, se os espíritos podem transitar normalmente de um sexo para o outro, se isso faz parte do nosso processo evolutivo, por que existe a homossexualidade, os conflitos em relação à identidade de gênero? Quando ocorre a inversão sexual, isso lá, antes de nós reencarnarmos, já está planejado que nós vamos reencarnar no sexo masculino, no sexo feminino. A reencarnação não ocorre assim, do nada, vai, joga, vai. Tudo é minuciosamente planejado, né? Então, quando ocorre essa inversão sexual, isto é, a reencarnação num corpo no qual nós não reencarnamos muitas vezes ainda, um corpo diferente daquele que predomina na mente do espírito. Essa é a questão. Um corpo de sexo biológico oposto ao sexo que predomina na mente do espírito. Quando ocorre isso, alguns espíritos não conseguem se adaptar a essa inversão de sexo. A maioria consegue e faz essa inversão sexual sem maiores problemas. Mas alguns espíritos, por alguns motivos, e esses motivos são extremamente pessoais, extremamente singulares, porque a história de cada um é a história de cada um e não existe outra história igual. Por alguns motivos, por algum motivo, aquele espírito, ao reencarnar, não conseguiu se adaptar ao sexo biológico que está invertido, que é o oposto da sua polaridade mental. E ele continua a se sentir no outro sexo e muitas vezes continua a sentir a atração sexual e a atração afetiva pelo outro sexo, pelo mesmo sexo, porque ele continua se sentindo no sexo oposto. A inversão sexual é extremamente comum, é fato corriqueiro. Os motivos pelos quais alguns espíritos não conseguem realizá-la mentalmente são muito variáveis, já que cada criatura tem uma história de vida que é única. Os motivos, as explicações são tantas, podem ser tão variáveis, que nós iríamos cometer um equívoco se citássemos uma, duas ou três causas. Porque haveria todo um universo de outras criaturas, de outras pessoas, cujas causas, cujas explicações não se encaixam neste caso. Então nós não podemos generalizar, não podemos cometer o equívoco de generalizar essas possíveis causas. Mas elas podem ser prova, a homossexualidade ou a afetividade pode ser uma prova, um teste. Teste, nós somos constantemente testados sem imaginarmos. Beleza física, na maioria das vezes é um teste. Dinheiro, grande quantidade de dinheiro, riqueza financeira, geralmente é teste. A feiura física também pode ser teste. Para o espírito muito orgulhoso, muito vaidoso, olha o teste que ele passa, né? Enfim, nós somos constantemente testados em relação a muitas coisas, e a homossexualidade ou a afetividade pode ser também uma prova, um teste. Pode ser um resgate, pode ser uma expiação, pode ser um compromisso. Enfim, quaisquer que sejam os motivos, quaisquer que sejam as explicações, esses irmãos devem ser respeitados e acolhidos no seu jeito de ser, na sua singularidade. Eles têm o direito de ser quem eles são, como eles são. Eles não têm o dever de se adaptarem à nossa verdade.
Eles não devem passar toda uma vida fingindo ser quem não são, gostar do que não gostam ou o inverso. Vocês conseguem imaginar o que é uma vida toda fingindo? Deve ser um horror, deve ser algo insuportável. E é compreensível porque o número de suicídios dentro da comunidade de homossexuais é tão alto, é bem mais alto entre homossexuais do que entre héteros, porque a pressão, a não aceitação que eles vivem é uma coisa terrível. Então, eles pagam, às vezes, com a vida por algo que não é escolha. Não é escolha, ninguém decide ser homo ou heterossexual. Nós nascemos assim, é uma condição do espírito. O espírito nasceu para essa condição. Ele não virou homossexual porque ele quis. Eu não virei heterossexual porque eu quis. Eu nasci assim. E mesmo que eu tivesse, como aconteceu comigo, eu cresci com um irmão só um ano mais novo que eu. Então nós estávamos sempre brincando juntos, nós crescemos juntos. E eu brincava muito de carrinho com ele, de rolimã, de todos aqueles brinquedos tipicamente de menino. Eu até brincava mais com as coisas de menino do que com as coisas de menina. Nem por isso eu me descobri homossexual. E nem ele, que também brincava de boneca comigo, nem ele se descobriu, se viu homossexual também. Não tem jeito, o espírito nasce com aquela característica e não há quem mude isso, não é uma opção. Então também não faz sentido que se fale em cura, porque não é doença. É só uma característica, uma condição na qual o espírito reencarna e que é a sua característica, a sua singularidade. Ele deve ser respeitado e amado como todos nós queremos ser respeitados e amados no nosso jeito de ser. Então, qualquer que seja a explicação, a causa para a homossexualidade de alguém, o que menos importa para nós, para espíritos do nosso nível, é saber a causa. É a vida dele, é a história dele, a bagagem dele. O que nos importa é saber a causa? Fixemos a nossa atenção, a nossa inteligência em nós. Temos tanta coisa para cuidar e para consertar em nós mesmos e ficamos nos preocupando com a causa da homossexualidade do outro. Então, ouve-se com frequência, eu aceitaria a homossexualidade do meu filho se eu entendesse. Eu aceitaria a homossexualidade do meu vizinho, do meu colega, se eu entendesse. Gente, há muitas coisas que nós não temos condições de entender ainda. Lá na frente a gente vai entender, é um degrauzinho de cada vez. Mas agora a nossa função aqui como cristãos, que dizemos ser, é simplesmente respeitar, aceitar, acolher como queremos ser acolhidos, amar. Nós nascemos, nós reencarnamos para aprender a amar. Isso inclui as pessoas que não pensam como nós, que não sentem como nós e que não agem como nós. É difícil, mas esse é o objetivo primeiro e último da nossa reencarnação, aprender a amar. Então, todas as pessoas merecem ser respeitadas e amadas na sua singularidade. Não nos cabe julgar e muito menos condenar, apenas respeitar e permitir que o outro seja ele mesmo. Então a homossexualidade não possui causa biológica? Não, é claro que não. Não é genético, não é hormonal, não é fisiológico, não é influência do meio. Tornou-se homossexual porque conviveu com essa e com aquela pessoa, que foi educado e criado dessa ou daquela forma.
Não, ele já trazia essa característica em si desde a sua reencarnação, porque ele, por algum motivo, não conseguiu se adaptar ao corpo físico do outro sexo. Mas isso é a história dele. Não nos cabe julgar isso. Então, o espírito reencarna nessa condição e não tem opção de tornar-se heterossexual. Vocês conseguiriam? Tem um exercício muito simplesinho que nós podemos fazer. Vocês conseguiriam acordar amanhã, abrir os olhos e falar: de agora em diante, eu que até ontem era heterossexual, de agora em diante sou homossexual. Vocês conseguiriam fazer essa inversão? Ou os homossexuais conseguiriam abrir os olhos e dizer: pronto, de agora em diante sou hétero? Não é assim que funciona. Podemos até estar vivendo uma condição de bissexualidade. Há pessoas que sentem atração física e mental e emocional por pessoas de ambos os sexos. Mas simplesmente decidir que vamos mudar e então mudamos, não é assim que funciona. Não foi uma escolha nossa, foi uma condição. Então, a homossexualidade não tem cura, porque não é doença. E ela não é biológica, ela não é física, ela é uma condição do espírito. É um impositivo da reencarnação e do psiquismo daquela pessoa. Como em tudo, no espírito reside a causa. O corpo, a manifestação física é apenas consequência. A causa está sempre no espírito. Em relação à identidade de gênero, a explicação é a mesma quando um espírito não consegue se identificar com o sexo biológico do seu corpo. Homens que dizem: eu sou uma mulher presa dentro de um corpo masculino. Ou o inverso, homens ou então mulheres que dizem: eu não sou mulher. Eu estou usando esse corpo, mas eu não sou mulher, eu sou um homem preso dentro do corpo feminino. Sim, o espírito, por algum motivo, não conseguiu adequar o seu psiquismo ao corpo do outro sexo e continua a sentir-se no sexo anterior. A maioria dos espíritos, como já mencionamos, realiza essa inversão sexual sem maiores problemas, consegue se adaptar bem, mas alguns não conseguem fazê-los. E a nossa função é fazer com que sejam acolhidos e respeitados e auxiliados dentro do que houver necessidade, para que consigam viver em paz e felizes consigo mesmos. E todos nós reencarnamos para sermos acolhidos, respeitados e amados. E ninguém nasce para ser infeliz. Ninguém nasce para ser discriminado. Todos nós, sem exceção, nós nascemos para sermos felizes e acolhidos pelas outras criaturas, sejamos como formos. Importante salientar que nossa orientação sexual e nossa identidade de gênero não nos definem como seres humanos. Não nos definem como seres humanos. Não faz sentido eu sentir orgulho por ser heterossexual. Ou o inverso, orgulho por ser homo. Isso não faz sentido. Nós devemos sentir orgulho, sim, do bem que nós já conseguimos construir dentro de nós. Do brilho que a nossa alma possui já. Que não foi dada de presente, foi conquista nossa, uma árdua conquista. Do amor, do respeito, da compaixão, da ética, que já estão presentes na nossa vida, na nossa forma de viver, de tratar o outro, todos os seres vivos, e a nossa forma de nós tratarmos a nós mesmos, já que a nossa relação com o outro é sempre reflexo da nossa relação conosco mesmos, sempre. Quem trata mal o outro, quem é agressivo com o outro, na verdade sente isso em relação a si mesmo. Tem grandes conflitos consigo mesmo que precisam ser resolvidos e ele só joga aquilo para aqueles que cruzam a sua estrada, né? Então, a nossa relação com o outro é espelho da nossa relação conosco mesmos.
Então, estar na condição de homem ou de mulher, de homossexual ou hétero, isso não faz diferença nenhuma. O que faz diferença são as qualidades, as virtudes que nós já carregamos na alma. E essas sim, essas devem ser para nós motivo de orgulho. Não aquele orgulho que nos faz sentir melhores do que o outro, mas o orgulho que nos dá forças e nos diz: parabéns, você conseguiu. Foi difícil, mas você conseguiu. Continue firme. Esse orgulho de nós mesmos, das nossas vitórias como seres humanos, esse nós devemos sentir. Todas essas condições são transitórias. Tudo que nós mencionamos até agora, nascer homem, nascer mulher, nascer heterossexual, nascer homossexual, tudo é transitório. Já foi diferente no passado, sim, isso também. Muitos de nós aqui que hoje estão vivendo a condição da heterossexualidade, no passado já foram homossexuais e no futuro poderemos vir a ser novamente. Os homossexuais de hoje já foram heterossexuais no passado, poderão voltar a ser no futuro. Tudo é transitório na vida sobre a Terra, tudo é estar. Só nós, a nossa essência mental e espiritual é que é ser, é que é perene. Então, todas essas condições são transitórias, temporárias, já foram diferentes no passado e voltarão a ser diferentes no futuro. Só é permanente, só é perene o fato de sermos todos criaturas muito especiais, muito belas e potencialmente perfeitas, porque afinal de contas nós somos divinos, somos filhos de Deus, fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Só isso nos torna muito especiais e muito lindos, todos indistintamente. Nem tudo conseguimos compreender. Algumas coisas ainda fogem da nossa capacidade de compreensão e temos que encarar esta condição de não compreensão ainda como um exercício de humildade. Um exercício de humildade. Não, há coisas que eu não consigo compreender ainda. Vou deixar guardadinho aqui dentro da gaveta. No futuro, quem sabe eu volto, quem sabe daí eu já consigo entender. Mas enquanto eu não entendo, vou continuar vivendo seguindo a máxima que Jesus me ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Fazer ao outro o que eu gostaria que ele fizesse para mim. Falando com o outro como eu gosto que ele fale comigo. Agindo para com ele como eu quero que ele haja para comigo. Mesmo que eu não entenda algumas coisas relativas à sua existência, à sua vida, o mais importante é vivermos seguindo esta máxima. Então, nem tudo conseguimos compreender, e quando isso acontece, devemos humildemente aceitar. Apenas aceitar ao outro e a nós mesmos, mantendo intacta a nossa fé e a nossa certeza de que Deus guia todos os seus filhos para o melhor. Estamos todos caminhando para o melhor. A estrada de um é diferente da estrada do outro, mas estamos todos caminhando para o melhor. E encerrando o nosso estudo, vou ler rapidamente para vocês as questões 837 e 838 do Livro dos Espíritos, e vou inclusive sugerir que em casa, com calma, vocês releiam essas duas questões, porque elas são bem interessantes. Na questão 837, Kardec pergunta aos Espíritos: qual é o resultado dos entraves postos à liberdade de consciência? Os Espíritos respondem: constranger os homens a agirem de modo contrário ao que pensam, torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Liberdade de consciência. Dar ao outro a liberdade de ser quem ele é,
sem o dever, sem a obrigação de me agradar. E na pergunta seguinte, 838, toda crença é respeitável, mesmo que seja notoriamente falsa? Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças repreensíveis são as que conduzem ao mal. Nossas crenças em relação à sexualidade humana são sementes do bem ou são sementes do mal? O que nós estamos plantando? Tudo que vai e volta. Toda semeadura tem uma colheita. Que tenhamos a humildade necessária para responder essa pergunta com absoluta sinceridade. O que eu estou plantando? Qual é a característica da semente que eu estou plantando quando o assunto em questão é sexualidade humana? E se necessário for, se percebermos que precisamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, se percebermos que a sementinha que estamos plantando não é uma semente do bem, é uma semente do respeito, do acolhimento, da afeição, do amor, se necessário for, recorrer ao Evangelho de Jesus para lembrarmos que nunca é tarde para aprender a amar. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde.